Oi, 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 gatinhos! Tudo bem com vocês? Vamos para a reta final do nosso primeiro período? Nós preparamos para vocês uma aula hoje misturando tudo que a gente trabalhou nesse primeiro período. E o que que essa aula vai tratar em especial? Vamos lá? Nós vamos pegar a parte de morfologia, que nós trabalhamos nessa reta final do período, a composição das palavras, dos morfemas, o processo de derivação e de composição das palavras. Vamos trabalhar isso em cima da semântica, que nós também trabalhamos, e também vamos falar sobre a variação linguística. Tudo isso inserido, misturado na gramática internalizada que a gente tem. Qual o tipo de gramática que a gente tem, ok? Principalmente quando a gente fala sobre comunicação, a forma de se comunicar, o jeito de se comunicar e ser dominante da língua portuguesa desde muito pequeno, desde muito antes de pisar numa sala de aula, com um livro gramática sobre a mesa, ok? Então vamos lá? Primeiro ponto, nós pegamos para vocês aí uma campanha publicitária, exatamente muito parecido com a atividade, uma das nossas atividades avaliativas, ok? Então, nós temos aqui como slogan dessa campanha publicitária: seja otimista sempre que impossível. Vamos pensar um pouquinho aqui na construção dessa palavra em especial, impossível. Galera, qual é o antônimo de impossível? Possível. Olha que a gente só retirou o que, galera? A gente só retirou o prefixo. Esse prefixo in acabou construindo o antônimo da palavra possível. Então, por uma coisa muito simples, por um morfema como é o morfema in, dentro de uma base, como é a base possível, a gente constrói a antonímia da palavra. Então, a gente tem um processo aqui de derivação prefixal, ok? Tranquilíssimo, não é? Espero que esteja aí tudo tranquilo. Só lembrando um ponto importante, galera: derivação trabalha somente com um radical, uma base, um único morfema lexical. Isso é o que vai diferenciar gritantemente uma derivação de uma composição, ok? Vamos lá. Comunicado aos mineiros. O Ministério da Saúde observou que os mineiros não entenderam as medidas de isolamento social e resolveram traduzir. Galera, aproveitando o momento que nós estamos aí de isolamento social, nós estamos nesse contexto exatamente para poder evitar o contágio do Covid-19. Então, nós tínhamos aí vários cartazes informando o que a gente deveria fazer para evitar o contágio desse vírus. E aí, a brincadeira aí foi exatamente pelo jeito de falar, pela forma de falar dos mineiros. Vamos dar uma olhadinha nisso. Não fica onde tiver uma montoeira de gente. Se sair, não fica relando nos outros. Respeita uma longura de 2 metros. Usa álcool em gel. Usa máscara. Se alguém achar que você está parecendo uma marmota, não esquenta que você já é feio mesmo. Pelo menos não pega e nem passa esse trem para os outros. Fica veado. Deixa de ser besta e fica dentro de casa. Pessoinhas. E aí eles terminam colocando brincadeiras à parte. Se liga que a gente precisa tomar conta um do outro aí nessa história. O que que nós temos aí em voga? O dialeto, a variação linguística da língua portuguesa numa determinada região, a região de Minas Gerais, em especial a galera mais interiorana de Minas, o mineiro mesmo, aquele é assim, raiz. Então, aqui foi todas as informações de como se cuidar foram colocadas no mineirês aí, que é essa forma de falar do mineiro. Então colocou aí, não fica onde tiver uma montoeira de gente, não fica onde tiver aglomeração. Se sair, não fique muito próximo dos outros, respeita uma distância de 2 metros, uma longura de 2 metros. Usa álcool em gel,
Olha como eles colocaram aí, álcool em gel. Grudou tudo. Usa máscara. Se alguém, então a mudança do L para o R aí, achar que você está parecendo uma marmota, que aí é um vocabulário, uma variação lexical desse mineirês, não esquenta que você já é feio mesmo, você já é feio mesmo. Pelo menos não passa e nem pega esse trem para os outros. Esse trem aí sendo substituição do vírus, né? Não passa esse vírus para os outros. Fica veiaco, fica como a gente pode dizer assim, fica desconfiado. Talvez seja uma boa, uma boa substituição, um bom sinônimo. Deixe ser besta e fique dentro de casa. Dentro de casa é dentro de casa. Vamos fazer uma análise morfológica aí de algumas dessas palavras? Então, primeira análise que a gente vai fazer: montoeira, de monte, muito, né? Então, aqui a gente tem o nosso radical parando no T, um U como vogal de ligação por quê, gente? Olha o radical aqui e olha o sufixo aqui. Então, a vogal de ligação e a consoante de ligação liga o sufixo ao radical, ok? Não dá para ser uma vogal temática aí. Vogal temática vai fechar a sílaba no fim de palavra. Tranquilinho? Então, aqui a gente tem uma vogal de ligação e que liga o meu morfema lexical com o meu sufixo. Montoeira, então, é uma palavra formada por uma derivação sufixal. A gente está falando aqui de uma linguagem mais coloquial, mais informal, com uma variação linguística do mineirês e que tem o seu processo de formação de criatividade de palavras, ok? Uma próxima palavrinha aí, álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. Então percebam uma coisa, galera. Não tem só um único radical. A gente tem um radical de álcool e a gente tem um radical de gel. Então não dá para ser, em hipótese alguma, um processo derivacional. Qual é o processo que mistura dois ou mais radicais? Composição. E dentro da composição, a gente tem um processo que tenta grudar todo mundo, colar todo mundo e que se mistura a galera e perde elementos fonológicos. Lembram-se disso? Então a gente tem um processo de composição por aglutinação. Mesma coisa ocorre com a palavra dentro de casa, que eu tenho dentro de casa. Esse dentro preposição, que tem um radical aí, o de também, essa marcação de preposição, e casa nessa construção. Então, tem uma locução prepositiva aqui para ser mais exata, tá bom, gente? E essa composição também tem mais de um radical e mistura a ponto de perder letrinha, perder som de letrinha, perder fonema. Nós chamamos isso de composição por aglutinação, ok? Se fosse só uma composiçãozinha de ligar uma palavra com a outra, mas sem perda fonológica, seria um processo de aglutinação seria um processo de composição por justa posição, ok? Aqui não tem perda fonológica, então é um processo de composição por aglutinação, ok? Tranquilinho por enquanto? Tudo em paz? Agora vamos para o outro. A gente tem aí o fei e a gente tem o se, aparecendo como que seja é feio, que você já é feio. Então, o feio a gente tem uma redução vocabular e o você, por enquanto, ainda é uma redução, tá? Porque o você já foi um processo de redução histórico, de uma variação histórica. Lembram que era vossa mercê, vós me ser, você, e que hoje em dia a gente já está no C. E quando é no WhatsApp, a gente só põe o Czinho mesmo. Isso no início de palavra, no início de oração principalmente, né? Você vai lá em casa? A gente não fala você vai lá em casa. A gente até escreve assim, mas falar a gente já fala o você vai. Então, esse fei aí e o se são processos de redução vocabular, ok?
Tranquilo por enquanto, gente? Conversando e montando esse slide, a professora Isabela contou essa história e eu achei bem interessante de permanecer com ela aqui no slide. Depois eu conto uma outra história para vocês. Ela contou uma história de uma criança que estava num passeio de barco, já estava cansada, já estava assim exaurida, né? Aquelas viagens de férias que todo mundo faz todos os passeios. E aí, no meio do passeio de barco, a mãe tentando acalmar a birra da criança e a criança, não, eu quero dormir, eu quero voltar, eu quero descansar, eu não quero mais ficar nesse passeio. E a mãe, não, mas você vai ver os golfinhos são lindos, não sei o quê. Não quero ver golfos nenhum. O que que a gente tem aí, gente? Qual seria o diminutivo de golfinho? Vamos pensar nisso. Ah, termina em inho, então é golfinho mesmo? E golfo seria e golfinho seria o diminutivo de golfos? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Golfinho, o diminutivo é golfinhozinho. Então a gente tem aqui uma vogal, uma consoante de ligação entre a minha base, que é golfinho, e o meu sufixo, que é inho, que é a formação de diminutivo. E por que a criança falou golfo? Porque na maioria das vezes a gente tem uma visão afetiva com o uso do diminutivo. Então, o diminutivo pode trazer aí uma marcação afetiva, pode trazer uma marcação de menosprezo e pode ser sim a de tamanho. Por exemplo, aquela criancinha estava muito angustiada, está muito mais afetivo aí. Aquele livrinho, eu posso tanto designar um livro pequeno quanto um livro afetivo. Aquele tipozinho, eu já estou sendo desdenhosa, estou menosprezando. Então, o uso do diminutivo é pensado exatamente nesses critérios todos. Ele não é só por uma questão de marcação de tamanho, mas pode ser tanto afetivo quanto de menosprezo, de pejorativo. Então, fiquem atentos a isso. A outra história que eu vou contar foram as pérolas de Augusto. Augusto, se vocês não sabem, é meu filho. O Augusto tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos e eu falava: não, tem que cortar o cabelo, tem que arrumar cabelo. Até hoje eu falo isso, não funciona muito, porque agora ele já está com 12. Mas ele era pequenininho e aí ele, mãe, na escola, tá todo mundo dando piolho. Aí eu, nossa, filho, sério, então mais um motivo para a gente manter o cabelo limpinho, cortar o cabelo direitinho. E mãe, por que que o piolho dá no cabelo? Piolho deveria picar olho. Por que que ele pensou nisso, gente? Porque na cabecinha dele de criança, que é a nossa gramática internalizada aí, na cabecinha dele de criança, esse foi um processo de composição por aglutinação. Piolho, pica, olho. Então ele, na cabeça dele, parece que juntou o verbo picar e o substantivo olho. Então, para ele era muito. Não, eu não podia. E a carinha de dúvida assim: piolho tinha que ser pica-olho, de picar o olho, de machucar o olho, e não a cabeça. Esse é o sentido que a gente fala, sobretudo, da nossa gramática internalizada, daquilo que a gente vai construindo e adequando quando a gente está aprendendo um determinado idioma. A criança do golfinho também pensou a mesma coisa. Como ela não estava mais querendo brincar, não estava mais querendo aquele passeio, então não podia ser um golfinho afetivo, tinha que ser golfos. E o meu filho pensou no piolho com um processo de composição aí, de criatividade, de picar o olho. Então, assim, para ele estava muito natural pensar que o piolho deveria picar olho. Então isso é o nosso processo de assimilar, de entender um determinado idioma. Tudo tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido aí a aula de hoje, a aula que está misturando todos os conteúdos que a gente trabalhou no decorrer desse ano e que vocês percebam por que a gente estuda todos esses processos de formação de palavras, sobretudo para a gente também entender o nosso idioma e outros idiomas, porque derivação e composição não é exclusivo da língua portuguesa, é de qualquer idioma no mundo. E quantas pérolas a gente aprendendo uma segunda, uma terceira língua, a gente não acabou fazendo quando estava escrevendo ou quando estava tentando se comunicar.
Pensem nisso. Uma boa semana de estudos para vocês e, sobretudo, cuidem-se. Beijocas!